nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a fazer comigo a oração do ano do cuidado, esta oração que Deus nos concedeu neste ano de 2024, chamado Ano do Cuidado. Abba, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Graças porque sempre estás comigo. Eu reconheço que tudo vem de tuas mãos e que a tua misericórdia permanece para sempre. Pai, cuida de mim, cuida da minha família, daqueles que eu amo. Cuida também daqueles que mais precisam, dos doentes, dos pobres, dos que se sentem sozinhos. Ajuda-me também a cuidar de tudo que me foi confiado, a cuidar da tua obra, a cuidar dos teus filhos, meus irmãos. Eu entrego aos teus cuidados todos os meus sonhos, meus planos e projetos. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente e do meu coração. Cuida também do meu sustento e de cada dia desse ano de 2024, que eu te consagro como o ano do cuidado. Pai, eu sei que sempre cuidas de mim. Se eu tiver que atravessar a água, estarás comigo, e os rios não me submergirão. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, e a chama não me consumirá, pois tu és o Senhor, o meu Deus, o meu Emanuel, o meu Salvador. Lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e preocupação, pois é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu cuidador, tudo Ele proverá. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos iniciando esse programa Palavra do Senhor, nesse dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, o grande padroeiro, patrono também daqueles que se dedicam ao estudo da Sagrada Escritura, também aqueles que leem e meditam a Bíblia, que ele foi esse grande homem que traduziu a Bíblia na época do original grego, hebraico, também as partes do aramaico, para a língua comum, a língua vulgar da época, que era o latim, por isso chamada a Vulgata, foi a sua tradução. Eu escolhi esse dia para nós fazermos um encontro, sempre para falarmos da primeira leitura da liturgia. Normalmente, nós temos homilias, pregações, reflexões sobre o Evangelho, mas há uma grande riqueza na Palavra de Deus, nas leituras que são propostas na liturgia, e são a primeira leitura, como também o Salmo. Mas nós nos dedicaremos especialmente a falar da primeira leitura. Então eu vou tomar com você hoje a primeira leitura desse dia 30 de setembro, leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 22, diz assim: Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, e entre eles estava também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez e seus rebanhos cobrem toda a região? Mas estende a mão e toca em todos os seus bens. Eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu logo da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou outro e disse:
Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinzas. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje e nesses dias falando de um dos livros mais emblemáticos da Bíblia. O livro de Jó, que muitas vezes é conhecido pela sua paciência, a paciência de Jó, não fala apenas da paciência de Jó. Fala uma grande verdade que todos nós precisamos estar atentos. Existe um mundo sobrenatural. Existe um mundo espiritual. E isso aparece no início do relato do livro de Jó. Quando Deus, que está vendo todas as coisas, então recebe diante da sua presença Satanás, ou Satã, que significa o adversário. Esse livro começa mostrando-nos isto, que existe um Deus que olha por nós, nos guarda, nos protege e mesmo nos permite algumas coisas para a nossa santificação, mas existe um adversário. Ele não é apenas adversário de Deus, ele é nosso adversário, ele é seu adversário. E ele ronda a terra, como nos diz a Escritura, tentando ver quem ele pode tentar afetar. Veja, quando Deus diz a Satã, a Satanás: viste meu servo Jó, como ele é fiel a mim. O próprio Satanás, ele dá a resposta que muitas vezes você e eu precisamos ouvir. Mas claro, por que ele é tão fiel ao Senhor? O Senhor levantou um muro de proteção sobre ele e sobre sua família. Veja, Satanás está falando de uma visão espiritual que nós não vemos. Quando Deus vê os seus fiéis, aqueles que o amam, aqueles que buscam a Deus, Deus levanta um muro de proteção. E isso chama a atenção do inimigo. Essa é a resposta para a nossa pergunta: por que às vezes vem ataques? Por que às vezes vem problemas? Porque parece que o inimigo nos olhou, nos focou, nos fez um alvo. É porque Deus olhou para você com agrado e Ele levantou diante de você uma muralha, um muro de proteção. Deus te cercou de carinho e de amor, e isso atrai a raiva, o ódio e até, como diz o livro da sabedoria, a inveja de Satanás. Por que muitas vezes você se sente assim? Num combate. Você olha para as pessoas que não creem em Deus, você olha para as pessoas que não rezam, e parece que para elas está tudo mais fácil, porque para nós que cremos, as coisas parecem mais difíceis. Porque nós não vemos o mundo espiritual, mas Satanás vê. Deus colocou as mãos dele sobre você, levantou um muro de proteção, e é por isso que vem investidas e vem tentativas do inimigo de nos fazer nos revoltar contra Deus e lançar blasfêmias diante do rosto de Deus. Nós vamos continuar amanhã falando sobre essa linda história. Eu convido você hoje, nesse primeiro dia, a primeiramente contemplar o motivo dos ataques na sua vida. É porque Deus está olhando por você. Ele levantou um muro
de proteção, de guarda sobre você, sobre sua casa e sua família. E é por isso que o inimigo, muitas vezes, tenta derrubar você, porque você atrai a atenção do inimigo, porque antes Deus, Ele levantou proteção sobre você. Reze comigo hoje, ore comigo hoje. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor olha para nós com carinho e proteção. Já pedimos hoje, guarda-nos, protege-nos, levanta realmente um muro de proteção sobre nós, nossa casa, nossa família. E mesmo que o inimigo tente tirar tudo de nós, que o nosso coração que confia no Senhor possa dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Se assim foi do agrado do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça, Deus está conosco. Aleluia.